tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é domingo, vim fazer essa live especial, atendendo a vários pedidos com o tema Chama Gêmea. Você já ouviu falar desse tema? Muitas pessoas me perguntam sobre esse tema, Chama Gêmea, como é que é esse percurso, por que tem tanto sofrimento, por que tem tantos desafios. Então eu decidi fazer essa live, caso vocês desejem se aprofundar mais, vocês me perguntem, que eu terei o maior prazer em auxiliar e trazer esse assunto que muito polêmico, né? Porque há muitos dados na internet, há muitos livros, há muitas histórias, e eu gostaria de trazer a minha interpretação, trazer o que eu aprendi, e nesse caminho, né, da chama gêmea, eu considero como um caminho iniciático de evolução espiritual e ascensão. Ele é um caminho pessoal, individual, acima de tudo, né? E onde a gente tem que resgatar essa harmonia do feminino e do masculino sagrado. Isso é um dos pontos chaves nesse percurso de chama gêmea. E também quero trazer no aspecto coletivo a união ou não de relacionamentos com chama gêmea tem uma importância muito alta importância nesse momento planetário, que é sustentar a luz do amor incondicional. Porque quando há essa união, quando as chamas gêmeas se reconhecem, se encontram, há um pilar de luz que é emanado, é uma luz muito forte de amor incondicional. Então, esses três objetivos da união da chama gêmea, mas o que eu considero como mais importante, a evolução espiritual e também a harmonização das polaridades do feminino e masculino sagrado. Ocorrem muitos desafios durante o percurso da chama gêmea pelo simples fato de que esse percurso, um dos pontos primordiais que eu entendo como primordial, é a cura do amor próprio, né? Muitas vezes a gente se machuca durante a vida e, né, às vezes trazemos memórias muito cristalizadas de outras vidas e traumas. Então eu considero que um dos pontos chaves do percurso da chama gêmea é o resgate do amor próprio. Eu separei aqui 7 etapas desse percurso que eu entendo como etapas que muitas das pessoas com que eu conheço muitas chamas gêmeas que estão em união, estão evoluindo juntas, né? Logo se encontraram e já estão num relacionamento amoroso. Também conheço chamas gêmeas que encontraram suas chamas gêmeas, mas se separaram, ou seja, estão fazendo esse caminho de evolução sozinhos, né? E então eu percebi que mesmo quando há a união, ocorre essas etapas no percurso. E muitas das vezes as pessoas me falam, nossa, às vezes é muito mais desafiador fazer essa cura quando tem a outra convivendo com a outra pessoa, que fica bem desafiador, porque você ama tanto, um amor tão forte, tão potente, que criam muitas dinâmicas, né? Essa dança do relacionamento das chamas gêmeas, que tem como um espelho muito mais forte do que outros tipos de relacionamentos. Vocês acham que qualquer relacionamento
A gente tem aquele espelho que vem, as sombras vêm na nossa frente. No caso do relacionamento das chamas gêmeas, é assim, escancarado. Então, é muito mais potente, muito mais desafiador. Então, eu queria trazer para você a primeira etapa. A primeira etapa é o encontro, as sincronicidades que acontecem, né, no plano espiritual. Ocorre esse encontro, muitos déjà vus, muita sensação, eu já passei por isso, eu já tive essa sensação de ter essa imagem. Então, é um momento assim de lua de mel, no sentido que há muitas respostas do universo trazendo sincronicidades, uma música que toca, números iguais, pessoas que falam de situações que remetem a esse encontro. E esse encontro acontece muitas das vezes de surpresa, né? Alguém que te apresenta, ou você acaba encontrando uma pessoa do passado que você tinha muita afeição e agora veio para sua vida. Então é muito interessante que ocorre de uma forma muito fluida, muito genuína. E quanto mais você se apega nessas sincronicidades, né, mais acontece. Então, assim, a intensidade é muito forte, né? E tem muitas pessoas que antes de acontecer esse tipo de encontro, no interior da alma, tem uma sensação de busca que nunca encontra. Que fica buscando, buscando, buscando e acaba assim, mas o que eu estou buscando? Ocorre relacionamentos, muitas das vezes relacionamentos tóxicos, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Espero que dê tempo de falar tudo nessa live, porque realmente é um assunto que eu quero trazer de uma forma muito carinhosa, porque caso você esteja nessa dinâmica de chama gêmeos, eu sei o quanto é delicado nessas etapas e muitas das vezes a gente não quer nem mais saber disso, porque é tão desafiador e as sombras vão tão forte na nossa frente que a gente prefere até mudar de assunto. Então eu vou trazer de uma forma bem cuidadosa para trazer mais esclarecimento desse assunto, né? Então, é no momento onde a gente não está pensando em nada que ocorrem essas sincronicidades, que a gente não está esperando nada e vem a pessoa, né? Vem aquela pessoa com energeticamente uma conexão muito forte que realmente não dá para medir. É muito além de qualquer outro tipo de relacionamentos, né? Uma conexão muito profunda, uma forte atração física, talvez nem seja o estereotipo que você está mais acostumado a gostar visualmente, mas é uma pessoa que te atrai enormemente. Então, esse tipo de pessoa vem de uma força, uma conexão inexplicável. Ocorrem também telepatias, ocorrem sensações que você está dentro da cabeça da pessoa e a pessoa está dentro da sua cabeça. Então, antes mesmo de você falar, a pessoa já falou. Então, assim, ocorrem muitas simbioses, é mais quase simbiótico. O entrelaçamento quântico é muito potente, muito forte. E nesse processo ocorre aquela etapa de euforia, as coisas muito familiares, tudo que a pessoa gosta, pensa e faz, tem toda uma sintonia e a gente entra na segunda etapa, que é essa etapa de euforia mesmo, de alegria, de reencontro, de emoções, sensações energéticas, telepatia, sonhos, a mediunidade. Muitas pessoas desenvolvem a mediunidade nessa etapa. Então, você sente, ao mesmo tempo que você é você se sente na unidade, porque é tão forte, é como se fosse um encontro, uma sensação de nirvana, você fica num êxtase de tão feliz, de tão realizado, quando você encontra a sua chama gêmea.
é o estado de unidade maior, né? É uma atração magnética. Parece que o tempo parou. Então, quando você está conversando com a chama gêmea, você passa 4 horas conversando sem parar, mesmo a noite inteira, e parece que foram, assim, 2 minutos. Assim, realmente o tempo para e fica só essas duas energias, né? Eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram, já viram falar desse relacionamento de chama gêmea. Eu até fiz um script aqui para não perder, porque são as 7 etapas que eu acho interessante e necessário explicar para vocês. Então, na terceira etapa, seria os obstáculos, né, que a gente encontra. Como eu disse no início da live, esse tipo de relacionamento é um espelho enorme, que você se vê, todas as suas sombras estão potencializadas ao máximo para que elas possam ser harmonizadas e curadas, né? Então, há uma avalanche de emoções, até mesmo de emoções, de lembranças, déjà vu, sonhos até de vidas passadas, de conexões, muitas das vezes sentir uma tristeza, raiva, frustração, possessividade, porque talvez a pessoa, você identificou que ela é sua chama gêmea, mas a pessoa não quer ver isso, porque mostra um lado sombra dela, e tem pessoas que não estão na mesma frequência, né, de conhecimentos, e também talvez não estejam prontas para seguir esse relacionamento, porque dentro delas elas sabem que é uma responsabilidade muito grande, inclusive nesse momento atual planetário, que o fato de estarem juntas, elas sabem dentro da alma delas que elas vão ser atacadas energeticamente, porque a potência da união das chamas gêmeas é algo assim muito forte, que emana num raio de quilômetros, e as pessoas que convivem com as chamas gêmeas, caso elas sejam chamas gêmeas também, que estão separadas, vão potencializar muito mais as suas energias. Como assim? Por exemplo, a gente está numa comemoração e tem um casal de chamas gêmeas que estão juntos, e tem uma chama gêmea que está separada. Então, a potencialização energética desse casal vai potencializar muito mais a conexão com a chama gêmea, para que a pessoa possa fazer o seu trabalho interno e possa se reconstruir e possa se curar de traumas, emoções que não estão mais em ressonância, que muitas das vezes voltam à tona, ciclos repetitivos, amarras internas, frustrações, questões de julgamento, de culpa, principalmente o medo. Então, tudo isso vem à tona para ser limpo e ser harmonizado. Então, muitas das pessoas não querem saber disso, estão muito no material e não querem fazer essa busca espiritual. E esse percurso é para que haja uma convergência para o desenvolvimento espiritual. Então, é de extrema importância a pessoa entender que quando há esse encontro, quando há essa conexão, a gente tem que ter o amor maior pela pessoa e pelo livre-arbítrio da pessoa, que não é o momento. E muitas das vezes não é o momento mesmo. A pessoa não quer saber disso e foge. E foge. E muitas das vezes a pessoa não está preparada para se expressar seus sentimentos de uma maneira verdadeira, porque a chama gêmea não suporta mentiras, né? Nem de um lado nem de outro, mesmo que eles não saibam, não suporta mentira. E vem também, ao mesmo tempo que a pessoa quer fugir, tem o medo da rejeição. Porque se eu me expressar verdadeiramente, será que essa pessoa vai me amar da mesma forma? Só que o relacionamento de chama gêmeas não tem isso. O amor é incondicional. Então, nessa etapa, na etapa 3, há
ocorrem armadilhas. Quais são as armadilhas? Da gente cair na ilusão de que a pessoa é a nossa chama gêmea. Aí acaba a gente atraindo relacionamentos tóxicos, porque desse ir e vir e dessa vontade de que a outra pessoa fique em harmonia, tanto no feminino sagrado como no masculino sagrado, podem ocorrer momentos assim de entrar em relacionamentos kármicos, que pelo o intuito maior a gente não gosta, né? Mas mesmo nos relacionamentos kármicos, eles servem para o nosso crescimento. Mas atualmente, agora, nesse momento da Terra, não dá para perder tempo, né? Então, o ideal é fazer esse trabalho interno de autoconhecimento, de amor próprio, para que a vibração, a frequência vibratória seja elevada e que você atraia uma pessoa dármica, um relacionamento dármico ou até mesmo, no caso, uma chama gêmea ou alma gêmeas, que também tem uma potência muito forte, a conexão também é muito forte. Então não fique, primeiro tabu, não fique preso nesse rótulo, chama gêmea ou alma gêmea. E muitas das vezes, nessa etapa, na terceira etapa, muitas das pessoas, o que elas fazem? Porque o objetivo maior é o desenvolvimento espiritual, é o crescimento espiritual. E o que muitas das pessoas fazem, o que elas vão? Em videntes, cartomantes, elas vão em terapeutas. E de um lado é bom, né? Porque acaba abrindo a consciência, expandindo a consciência. Mas de um outro lado, não entre nessa história de perguntar se é ou não é, porque a maioria das vezes as cartomantes, as videntes, não conseguem acessar esse campo, porque é um campo muito particular. Mas o objetivo maior é o crescimento espiritual. Então, assim, tudo tem um significado, tudo tem um pós e contra, né? Porque quando há um encontro e quando há o reconhecimento mútuo, você não tem dúvidas. Não há dúvidas. O teu corpo sabe, ele fala. E o corpo da pessoa também fala. E as pessoas que estão à volta percebem, porque não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. Então, mas essa fase da terceira etapa, onde há obstáculos, há também obstáculos além do trabalho interior, essas limpezas de traumas, negatividades, mesmo de outras vidas, a alma sabe que ela escolheu estar aqui nesse momento da Terra para fazer esse percurso. Ela sabe. E muitas das vezes a outra parte reconhece isso e fica com medo e quer fugir. Que é um direito, né? É o livre-arbítrio da pessoa. Então, assim, cada um tem o seu tempo. De qualquer forma, todos nós devemos evoluir. Uns mais rápido, outros mais devagar. Então, cada um tem o seu tempo. E nada está errado, nada está certo. Né? Cada um tem o seu tempo. Aí a gente vem para a quarta etapa, que é a atração e a rejeição. Tem horas que um está mais atraído pelo outro e o outro está distante. Essa fase, muitos questionamentos vão ser revistos, né? Tanto quanto da individualidade, né? Porque quando a pessoa é um espelho o tempo todo, acaba assim incomodando, porque assim o tempo todo tem que ser feito esse trabalho interno. Então, o tempo todo a outra pessoa tá botando dedo na ferida. Então, assim, horas cansa, né? Então, assim, como assim? E tem aquela história da zona de conforto, porque a pessoa está de boa ali, não quer fazer nada, não quer fazer muitos questionamentos, mas vem lá a outra parte, a chama gêmea, vem para cutucar, para que a pessoa saia da zona de conforto e avance. Então, isso é muito interessante.
E muitas das vezes aparecem almas afins ou almas gêmeas no meio desse percurso, que vem confundir, né? A pessoa, será que essa pessoa me chama gêmea mesmo? Mas tem uma outra pessoa que tem uma conexão muito forte, está tudo fluindo, mas assim, então nesse percurso de separação, aquela dança, né? Um vai atrás do outro e o outro foge, aí depois o outro foge e tem a inversão do percurso, né? Que um que estava fugindo agora vai caçar, né? O outro. Então, muitas das vezes isso acontece. Aí que vem a armadilha que eu falei há um pouco tempo atrás sobre o relacionamento tóxico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu aconselho muito a procurar terapeutas para justamente fazer essa limpeza, né, de crenças, de ilusões, e para ver se realmente você está num percurso de chama gêmea ou de alma gêmea. Então, tem que tomar muito cuidado, que muitas pessoas inconscientemente acabam caindo em relacionamentos narcísicos. Então, esses relacionamentos são realmente traumáticos. Então, eu aconselho muito as pessoas que vêm me procurar a que o primeiro passo é a harmonização das energias, das polaridades masculinas e femininas internas e o trabalho do amor próprio. Muito importante o amor próprio, a limpeza de crenças limitantes, a purificação e limpeza das ilusões, traumas intrauterinos, acessos a vidas passadas, para que a gente possa realmente organizar tudo isso e estabilizar, né, para ter um outro tipo de dinâmica, né? Então, essa é a quarta etapa. E muitas das vezes, nessa parte, a pessoa desiste. Uma das pessoas desistem e vão seguir a vida normalmente. Que também, ok, né? Cada um faz o que deseja fazer nesse momento, nesse tempo terreno. Então, como eu falei, com tudo é espelho, muitas das vezes nessa etapa vem a culpabilidade, os traumas e os medos que vêm à tona. Então, o trabalho interno é muito importante e a palavra-chave é o amor próprio. Infelizmente, nesse percurso há muitos desafios. A pessoa que você encontra, às vezes, como eu falei, não faz parte do estereotipo da pessoa que você é atraída. E pode ocorrer muitas barreiras. E essas barreiras podem realmente dificultar, né, o relacionamento amoroso, mesmo o relacionamento de amizade entre essas duas pessoas, né? Muitas das pessoas vão estar com idades diferentes, com diferença de idade muito grande, geograficamente distantes, pode até se encontrar no trabalho, mas da forma de hierarquia diferente, então tem os tabus, talvez de outras religiões, então tudo isso podem acontecer e é uma maneira também de crescimento, né, espiritual. E também pode acontecer da pessoa já ter um compromisso, já ter um relacionamento. Então, e muitas das vezes acontece isso. Às vezes a pessoa entende essa dinâmica da chama gêmea, às vezes é inconsciente, mas a pessoa que fica no relacionamento, eu tenho que salientar que essa pessoa, no interior dela, ela não quer atrair o esposo nem a esposa, mas ao mesmo tempo ela também não quer atrair a chama gêmea. Então ela fica com aquele momento
daquela palavra traição na cabeça dela o tempo todo, porque ao mesmo tempo que ela sente que ela está traindo o esposo, a esposa, ela sente que ela está traindo também a chama gêmea, tanto ser homem ou mulher, enfim, estamos falando de polaridades aqui, também pode acontecer também a chama gêmea de ser do mesmo sexo, e enfim, então assim, estamos falando de polaridades. Então eu queria trazer isso para que a gente tenha muito carinho nesse percurso, né? Então, às vezes a gente tem esse momento de encontro é só para o despertar, né? E cada um segue a sua vida e com certeza nesse despertar, nesse trabalho interno, outras oportunidades vão aparecer. E eu tenho certeza absoluta, fazendo esse trabalho interno, ocorre a atração de relacionamentos dármicos, né? Relacionamentos felizes, talvez não com a chama gêmea, mas com almas gêmeas, né? Então, o importante é a gente fazer esse trabalho, ser mais autêntico, mais genuíno com nós mesmos, né? Esses são os pontos importantes para que ocorra uma transformação profunda e duradoura, para que, se vocês tiverem que ficar juntos em um momento dessa vida ou até numa outra vida, que não haja esses tipos de conflitos, né? Que possa ser muito genuíno, né? Ancorar essa energia de amor incondicional. Então, vocês estão aqui, eu estou muito feliz com a presença de vocês. O que vocês estão achando? Alguém aqui já teve um relacionamento assim, como eu estou falando? Até peguei uma colinha aqui, porque são várias etapas. Então, a gente está aqui. Me conta aí. Então, como eu falei das etapas e as armadilhas, né, de evitar esses relacionamentos tóxicos, obsessivos, né, porque muitas das vezes a gente quer tanto estar com a pessoa que fica de uma forma obsessiva. E isso não é bom nem para você e retarda a pessoa, e a pessoa também fica sufocada. Isso a gente tem que evitar ao máximo. Então, esse trabalho interno é primordial. Porque o relacionamento já é tão intenso, e se você fica buscando melhorar mais ainda, você mesmo, ok, você vai potencializar todos esses trabalhos. Mas senão vai virar um relacionamento tóxico. Isso não é legal para nem ambas as partes. E vamos para a quinta etapa, que é a etapa da separação, né? A mais difícil, a mais dolorosa para muitas pessoas, mas, como eu disse mais cedo, tem pessoas que estão fazendo esse trabalho interno juntos, relacionamentos. E muitas das pessoas falam para mim, nossa, mas é tão difícil fazer juntos, porque há muitos desafios e ao mesmo tempo o amor é tão grande que assim, tudo é muito potencializado. Então, é realmente desafiador. E a parte mais difícil das chamas gêmeas na separação é a rejeição. Porque a gente sente, sabe que há um trabalho muito grande para fazer juntos, mas ocorre separação. Porque no nível inconsciente eles sabem que a missão e a responsabilidade é muito grande de sustentar a luz e o amor crístico na Terra. Muitas das vezes um dos dois ou as duas partes não se sentem capazes, né, e acham que é muita responsabilidade. E a outra razão também é a exposição, a vulnerabilidade, porque você conviver com uma pessoa que te conhece profundamente e sabe o que você vai pensar, o que você vai agir, é uma forma meio constrangedora. Te ver sempre de uma maneira transparente, translúcida, é desafiadora também. Então, muitas das vezes as pessoas têm diferentes objetivos, né? E, como eu falei, problemas
de diferença de idade, geográfico, e também um fator muito importante é de não estar mais no controle, não ter o controle da relação, porque é de uma, como eu falei, quase transparente, a pessoa é transparente na sua frente. E ao mesmo tempo pega toda a sua sombra e coloca na sua frente. E agora? Você vai trabalhar nisso? Você vai evoluir? Você vai andar? Vai evoluir? Então, é desafiador. Então, essa separação é importante para fazer o trabalho interno de ambas as partes, para que talvez, né, ocorra o reencontro, né, dessas pessoas. Pode ser de maneira de relacionamento amoroso ou pode ser também de uma forma de amizade, de companheirismo, enfim, né? Mas nesse momento de separação é importante essa limpeza quântica, da tristeza, da raiva, da frustração, dos medos, né? De todos esses sentimentos que estão estocados de uma forma ou de outra na pessoa e que impede a sua conexão com o seu eu superior, que é o mais importante, né? O que a felicidade, a luz está dentro da gente. E a gente tem que trabalhar isso para que isso possa clarear mais ainda a nossa vida e se conectar ainda mais com nós mesmos, se autoamando, se prestigiando e sendo mais feliz. E estar no momento presente com a prática de meditações é essencial para isso, porque a gente acaba se desconectando daquela mente pensante que fica toda hora remoendo situações e acontecimentos que não estão acontecendo mais e que o mais importante agora é o momento presente, né? Então, essa forma é a mais aproveitosa, né, nesse percurso da chama gêmea. Então a gente passa para a sexta etapa, né, que é a etapa que é a cura, né, a cura das emoções, a cura de todos esses sentimentos negativos, essas polaridades que estão em desarmonia vão harmonizando. Então eu trago algumas ferramentas que eu gosto muito de utilizar, que é o protocolo do Akasha, que é um protocolo de iluminação de vidas passadas, o protocolo do Reinstall, que a gente vai limpando traumas dessa vida, chegando até a câmara do renascimento, aonde a gente pode reformular, reformatar tudo que a gente decidiu fazer nessa vida, a gente pode trazer à tona e relembrar essas situações. Também apresento também para as pessoas que me procuram a terapia quântica. Eu trouxe, desenvolvi o sistema Deusa. Por que o sistema Deusa? Outras lives eu já falei, o sistema Deusa foi inspirado no Evangelho de Maria Madalena. Eu fiz o percurso, o caminho iniciático de Maria Madalena, inclusive nesse ano farei novamente, você está convidado a participar também. Então nesse momento, eu canalizei uma mesa radiônica e, através dos comandos quânticos Atlantes, eu desenvolvi o sistema Deusa, onde a gente trabalha muito nessas limpezas, né, de medo, julgamento, de intolerância, de raiva, dessas emoções aí que a gente tem que transmutar, né? E também aconselho muito os estudos do Hélio Couto, da mecânica quântica, e aconselho muito também a cuidar do corpo, da mente, do espírito, que sendo assim a gente harmoniza
para que a gente chegue na sétima etapa, que é a reconexão, o reencontro da chama gêmea ou de um relacionamento dármico, onde a gente vai se realizar profundamente nesse sentido e fazendo com que o percurso da chama gêmea, que é um percurso também iniciático, ele seja aproveitado da melhor maneira possível. Então, todo esse acompanhamento também eu faço e eu aconselho muitas pessoas começarem hoje a fazer a meditação de presença. Eu tenho muitas meditações no meu canal, aqui no Instagram e no canal do vizinho, onde eu deixo várias meditações. Às terças-feiras também, eu aqui no Instagram, eu faço essas meditações de conexão de presença. E também, quem desejar, quem quiser, né, se interessar nessa parte da mesa radiônica de Maria Madalena, entre em contato ou mensagem direta, que eu e a Aline Menzel estamos proporcionando ativações quânticas justamente para fazer essas limpezas. Então, esse projeto chama, ele tem um nome muito carinhoso, que é a Irmandade da Rosa Solar. Então, a gente decidiu colocar esse nome, batizar com esse nome, porque realmente é um grupo muito amoroso, que a gente trabalha nesse sentido. Ela trabalha também com Mateus na União Sagrada, eles têm um projeto muito bonito de União Sagrada. Então, tudo está sendo encaminhado. Então, todo esse acolhimento a gente leva você até a sua realização. Então, eu recomendo muito a meditação que você pode começar hoje para fazer esse seu trabalho interno. E caso queira e se interesse também, estamos também ainda com a oportunidade de você entrar na Irmandade da Rosa Solar, que é linda, e que vamos ter um encontro em breve, uma vez por mês. Estamos tendo esse encontro até o mês de novembro, porque no mês de novembro faremos o caminho iniciático de Maria Madalena no sul da França. Então, estamos trazendo toda essa novidade. Por que tudo isso? Porque o mais importante nesse percurso, primeiro, é o amor. O amor modifica tudo. O amor incondicional transmuta tudo, 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 tudo. Porque ele guia o percurso. O amor guia o percurso. O amor próprio e o amor pela outra pessoa. Então, a escolha é sua. É olhar esse percurso de chama gêmeas como um desafio e fugir, ou olhar esse percurso de chama gêmeas como uma evolução espiritual para a sua realização, para o amor incondicional, tanto para você como para as outras pessoas, ancorando o amor no planeta. Então, esse trabalho pessoal é muito importante. Então, eu honro esse momento que você esteja passando. Eu honro não importa qual período, qual etapa desse percurso você está passando. Eu honro isso, porque é muito importante. É uma transformação enorme. E receba tudo isso como um presente. Um presente para a sua transformação. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eu farei também essa semana outras lives falando sobre as ferramentas para te ajudar nesse processo, caso queira. E estou muito feliz com a presença de vocês aqui nesse domingo. Queria saber se você deseja fazer alguma pergunta,
Caso queira, você pode botar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E caso também queira saber mais sobre esses projetos, você pode mandar uma mensagem para mim e eu terei o maior prazer também de responder. Fico muito feliz em poder trazer esse tema e quero te desejar um excelente domingo. Um excelente domingo para você e uma excelente semana. Fique aqui no meu canal porque trarei essas ferramentas, trarei muitas novidades nessa semana. E terça-feira temos a nossa live de meditação. Um grande abraço, gratidão pela presença de todos vocês e até a próxima!